Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo narrado no canal Papo no Volante. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Ronan. E para todos os volanters, para todos os fãs do canal Papo no Volante. Muito obrigado por mandar o vídeo de hoje. E você já deve ter percebido, né? O Ronan, sim, é um locutor profissional. Ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele também gosta de carros antigos. Ele tem um Opala preto que está simplesmente impecável. Então se prepara, fica confortável, porque depois da vinheta, o nosso passeio é na cidade de Santo André. Esse vídeo é a continuação de um vídeo que eu já fiz mostrando como que faz para chegar na cidade de Santo André. Eu saí lá da região do aeroporto de Congonhas, peguei a Avenida dos Bandeirantes, peguei o Complexo Maria Maluf, peguei os Três Tombos, depois a rodovia Anchieta, chegando finalmente aqui nessa região. Então, se você quiser ver todo esse trajeto, procura esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo foi feito no dia 16 de maio de 2021 e agora são exatamente 16 horas e 35 minutos. E a gente já está chegando numa das regiões mais animadas aqui em Santo André, num fim de tarde quente e ensolarado. É a Rua das Figueiras. Você vai ver a quantidade de gente que está aproveitando o final de tarde nos diversos barzinhos que tem aqui nessa rua. Achei muito parecido com a Vila Madalena, lá de São Paulo. Os destaques do vídeo de hoje são a Rua dos Barzinhos, que a gente vai entrar agora. Gostei bastante de passar por uma praça, a Presidente Kennedy, achei bem animada. Depois eu dirigi até o Shopping ABC, de lá eu fui até o Parque Celso Daniel, e aí antes de finalizar o vídeo, eu passei em frente à Prefeitura Municipal e o Parque Quarto Centenário. Aí depois de tudo isso, eu peguei de novo a Anchieta para voltar para casa. E para você que não conhece a região, saiba que Santo André pertence à região do Grande ABC. A gente chama de ABC essa região formada por essas três cidades vizinhas, que são três santos que começam com a letra A, B e C: Santo André, São Bernardo e São Caetano. E se você ouvir falar de ABCD, é porque estão adicionando uma quarta cidade que também é vizinha, que é a cidade de Diadema, que por sinal é bem pertinho do bairro onde eu moro, a Vila Mascote. Então eu teria duas alternativas para chegar aqui em Santo André. Ou eu venho pela Anchieta, ou eu venho por Diadema, pelo corredor ABCD. Quem sabe algum dia eu não faço esse caminho também e posto aqui no canal. E hoje, para trazer alguns detalhes a mais no passeio que estamos fazendo, eu tenho também comigo uma câmera lateral. Então, por exemplo, aí na frente, à esquerda, eu reparei que tem um movimento interessante. Então aí você consegue ver mais em detalhes o que estava acontecendo. E o motivo dessa tela estar menor é porque essa filmagem lateral foi feita com uma câmera GoPro 8, que só filma em 4K. São coisas técnicas que eu sempre gosto de falar, porque afinal tem algumas pessoas que me perguntam qual câmera que você usou para gravar, aonde você posiciona a câmera. Então a câmera fica aqui no teto do carro. E aí muitas pessoas perguntam: você não tem medo que as pessoas tirem, roubem a sua câmera? Sinceramente, não. Olha, barzinhos para a direita, barzinhos para a esquerda. É uma região bem interessante. E deu para reparar também que tem alguns prédios bem bonitos aqui nessa região.
Agora a gente está chegando numa região mais movimentada e eu estou me sentindo aqui na rua Aspicuelta, lá da Vila Madalena. E apesar de ainda estarmos numa pandemia, as calçadas e os bares estão cheios. Muita gente aparentemente já perdeu o medo aí, né? Certamente, quando a pandemia terminar, quero vir aqui conhecer o bar Manduca à esquerda ou então o bar Figueiras à direita e comprovar se eles têm um bom chopp. Até parece, né, que eu vou conseguir fazer isso com um filho de 2 anos. Você está ouvindo as pessoas conversando? Por isso que eu gosto de colocar a câmera para fora do carro. Aí a gente capta todos esses sons externos. Seguimos aqui na Rua das Figueiras e à esquerda o Só Santo. Mais um barzinho bem movimentado. No começo dessa rua, à esquerda, não sei se você reparou, mas passamos em frente a um restaurante mexicano que se chama Si Senhor. É um restaurante muito bom, frequentava bastante antes da pandemia, tanto a unidade do Itaim Bibi quanto a unidade do Shopping Eldorado. Só que eu reparei que aqui à direita tem mais um restaurante mexicano. O nome desse daqui, ó, da esquina, é o El Botín. Quem mora nessa região, então, está bem servido desse tipo de comida, né? Que a gente chama de Tex-Mex. Tex de Texas e Mex de México. Um outro restaurante dessa categoria que é muito bom também é o Fridays. Aí eu fico falando desses restaurantes, o que vai acontecer? Eu vou ter que comer uma comida mexicana, né? Já me deu vontade aqui. E na sua cidade, tem muitos restaurantes de comida mexicana? Aliás, vou deixar uma outra pergunta. Existe alguém do México assistindo aos vídeos do canal Papo no Volante? Se você for do México, escreve aí nos comentários de qual cidade. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o México. O mais perto que eu cheguei do México foi quando eu fui para os Estados Unidos na cidade de San Diego, que é bem pertinho da fronteira com o México. Ali na frente à esquerda é onde fica o Parque Quarto Centenário. E também ao lado tem a Prefeitura Municipal de Santo André. Tem também um colégio bem bonito, que é o Américo Brasiliense. Mas a gente vai passar no final do vídeo lá na frente e vai poder ver mais em detalhes, porque agora eu vou continuar aqui na Rua das Figueiras e subir à direita em direção a uma praça cheia de pessoas e pássaros. Você vai ver o que eu estou falando. E enquanto a gente não chega lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me segue no Instagram? O meu perfil é o Papo no Volante. É lá que eu posto o que eu estou fazendo agora, que bairros que eu estou filmando, que vídeos que eu vou editar. E em algumas situações eu faço também algumas enquetes. Assim você me ajuda a definir qual que será o próximo vídeo aqui do canal. E a cada dia que passa, eu descubro novas utilidades que vocês dão aos vídeos do canal Papo no Volante. A última que eu descobri, que eu achei bem interessante, é que os vídeos são usados em turmas que estão estudando português, turmas de estrangeiro, em diferentes países do mundo aí. Por quê? Porque as pessoas falaram, as professoras, né, falaram que é um jeito interessante de ouvir a língua portuguesa. Então eu fico lisonjeado de ser parte da sua aula. Então, um abraço especial para todos os professores que colocam o vídeo Papo no Volante para os estrangeiros aprenderem português. Quanta honra! Fiquei muito feliz mesmo.
Achei essa praça sensacional e fiquei impressionado com a quantidade de pássaros. Ouve só. Essa é a Praça Presidente Kennedy, um oásis para os pássaros e tinha muitas famílias e muitas crianças brincando. E o Parque Celso Daniel é aqui pertinho também, mas antes a gente vai passar ao lado do Shopping ABC. Tô pensando aqui que Santo André pode ser uma opção para as pessoas que querem aproveitar a agitação da cidade de São Paulo, porém não morar na cidade de São Paulo, seja por uma questão econômica ou seja por uma busca de uma região um pouco mais tranquila. É uma cidade pequena que não deixa de estar conectada a uma cidade grande. Em meia hora, 40 minutos, você chega em São Paulo. E tem também uma vantagem: se você gosta do litoral, aqui você já está no caminho do mar, né? Falando nisso, deixa eu colocar um mapa aqui na tela, assim você vai poder saber que Santo André é essa parte mais clara do mapa. Esse alfinete está na localização da prefeitura, que está bem perto de onde a gente está agora. E esse segundo alfinete é a Vila de Paranapiacaba, um lugar incrível que pertence a Santo André e que está bem perto da Serra do Mar. E em alguns pontos da Vila de Paranapiacaba, você consegue ver a cidade de Cubatão e você consegue ver inclusive o mar. Então é um lugar que vale a pena a visita. Assim que eu for, eu faço a filmagem do trajeto até lá e quando estiver lá eu vou fazer um vídeo também para você poder conhecer o charme dessa vila inglesa e a história também que é ligada a ferrovias, que é ligada também a uma tecnologia que era muito nova para a época, que era o funicular. Enfim, tem muita coisa interessante lá. Ah, e lá também tem bastante Cambuci. Lembra do bairro Cambuci aqui em São Paulo, que eu fiz até um vídeo e coloquei aqui no canal? Pois é, Cambuci é o nome de uma fruta cambuci, e lá em Paranapiacaba tem um monte de cambuci. E foi lá em Paranapiacaba que eu tomei o sorvete de cambuci. E enquanto a gente não chega no Shopping ABC, vamos falar um pouco mais da história de Santo André? Como tudo começou? É um pouco difícil a gente entender o que estava acontecendo por volta do século XVI, quando o Brasil foi descoberto, porque é uma realidade tão diferente, né, do que a gente vive hoje, né? Que como é que você vai imaginar que tem uma terra a ser conquistada e defendida? Só uma pausa aqui, errei o caminho, era para eu ter entrado numa outra ruazinha. Mas voltando a falar aqui de Santo André, é muito difícil a gente conseguir entender o que se passava naquela época, na época do Brasil colonial. Portugal descobriu o Brasil. Brasil, então, passou a ser uma colônia de Portugal. Ao mesmo tempo que espanhóis, franceses e holandeses também queriam vir para cá e se apropriar das riquezas naturais que havia aqui no Brasil, como o ouro, a prata, o pau-brasil, enfim, várias coisas atraíam alguns países da Europa. E havia, então, conflitos e guerras constantes, né? Mas para evitar que outros países se apossassem aí desse território português, havia uma determinação para fundar vilas, né, para colonizar e para ocupar essa região e defender essa região de ataques estrangeiros.
e até de ataques dos próprios índios que estavam aqui, que já eram, os primeiros moradores aqui do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil para colonizar aqui essa região e desembarcaram na região de São Vicente e Santos, eles subiram aqui para o Planalto Paulista. Para quem não sabe, essa região aqui, São Paulo, Santo André, está em aproximadamente 700, 800 metros de altitude. Então os portugueses subiram a serra e chegaram aqui na região que antigamente era chamada de Santo André da Borda do Campo. E nessa história toda, teve um personagem que teve um papel fundamental para que os planos da coroa dessem certos. Os planos de estabelecer algumas vilas aqui na região. E esse personagem é João Ramalho, um português que não era dos mais certinhos lá em Portugal. Ele havia cometido alguns delitos, mas isso não vem ao caso. João Ramalho, o importante é que ele fez uma amizade muito boa com os índios que estavam aqui. Dizem, inclusive, que ele aprendeu a falar a língua dos índios, então ele se comunicava muito bem com eles. E aí João Ramalho, com essa amizade que ele teve com alguns índios, permitiu que, pelo menos, os ataques indígenas não acontecessem tanto, Mas o João Ramalho estava longe de Portugal, longe das portuguesas, E precisava ter também o seu momento de lazer. E aí ele conheceu uma índia, a índia Bartira. E aí ele se casou com essa índia. A índia Bartira era filha do cacique Tibiriçá, cujo relacionamento com João Ramalho ia muito bem, obrigado. Só que apesar disso tudo, Santo André ainda continuava numa posição vulnerável. Era perto da Serra do Mar, poderia sofrer ataques de outros índios, de outras tribos. Aqui era uma região de muita mata. Então decidiram transferir esse povoado para uma região mais segura, para uma região onde fosse possível ter uma visão melhor do entorno para evitar ataques vindos aí da serra ou da mata, uma região que fosse boa para o plantio, ou seja, precisava ter rios por perto, e aí encontraram, lá na região do pátio do colégio, o local ideal. Então, talvez, se não fosse por essa mudança, Santo André teria sido, no lugar de São Paulo, a grande cidade aqui da região. E São Paulo se tornaria apenas uma cidade periférica em volta da grande Santo André, Você vê então a importância de João Ramalho, do índio Tibiriçá e da índia Bartira para a história da região, É por isso que em diversos bairros você encontra nomes de ruas como João Ramalho. Aqui em Santo André tem a estátua de João Ramalho, que está lá do lado da prefeitura, a gente vai passar lá na frente daqui a pouco. Lá no bairro de Perdizes tem uma rua que chama Bartira, uma outra rua que chama João Ramalho. Enfim, esses personagens foram muito importantes para a história dessa região e até mesmo para a história do Brasil, Falando de personagens importantes, eu queria falar agora de Celso Daniel, porque afinal eu estou dirigindo em direção ao Parque Celso Daniel. O parque tem esse nome para homenagear o prefeito da cidade de Santo André que faleceu aos 50 anos de idade. Eu não quero aqui entrar no mérito do falecimento desse prefeito. Quem quiser, pesquisa aí na internet. Aqui vamos falar de coisas boas, vamos falar do Parque Celso Daniel, que é um dos parques mais importantes aqui da cidade. Tem pista de Cooper, dá para fazer caminhada, tem playground, tem um lago,
Tem quadras, tem lanchonete, tem banheiros, enfim, é uma ótima opção de lazer para quem é aqui da região. E quem me conhece sabe que eu adoro um parque, né? Tenho ido pouco ultimamente, é verdade. O meu parque predileto é o Parque do Ibirapuera. Se quiser conhecer o parque por dentro, dá uma olhada nesse vídeo que eu já fiz e que está aqui no canal. E hoje, o dia parece que está anoitecendo um pouco mais cedo, né? Agora são 4 horas e 54 minutos. E olha como o sol já está lá baixinho. Isso me faz lembrar que muitas pessoas me pedem para eu fazer vídeos à noite. Você gostaria de ver mais vídeos à noite da cidade de São Paulo? Qual bairro? Qual região? A Avenida Paulista à noite? Já tem um vídeo dela à noite. Na verdade, você precisa procurar por Consolação e Rebouças. Eu fiz esse trajeto. Peguei a Consolação, fui até a Rebouças, depois voltei até a Paulista e terminei o vídeo no Paraíso. Mas enquanto a gente não chega no parque, vamos falar de alguns números da cidade de Santo André. Vamos começar pela população. A população da cidade, de acordo com o último censo, estava em quase 700 mil habitantes. Quando comparada a outras cidades aqui do estado de São Paulo, Santo André está em 5º lugar. São Paulo, obviamente, é a maior cidade, depois vem Guarulhos, depois Campinas e depois São Bernardo do Campo. Aí sim vem Santo André. E olha aí, esse é o Parque Celso Daniel. Se eu quisesse estacionar dentro do parque, porque tem um estacionamento lá dentro, é pequeno, gratuito, eu teria que ter continuado na Avenida Dom Pedro II e depois que acabasse o parque, como a rua é contramão, eu teria que ter ido uma a mais, entrado para a direita, feito uma voltinha lá, aí sim eu teria acesso ao estacionamento. Mas você viu que na rua tinha algumas vagas, né? Então não precisa fazer toda essa volta e correr o risco de chegar lá e não ter vaga para você. Agora, se Santo André é menor que São Bernardo do Campo, por que eu não comecei fazendo um vídeo de São Bernardo do Campo e depois de Santo André? Simplesmente porque as pessoas me pediram nos comentários ou via Instagram, me pediram que eu filmasse Santo André. Então será Santo André a queridinha do ABC? Se você fosse morar no ABC, qual seria a sua prioridade? Morar em São Caetano, Santo André, São Bernardo ou até mesmo Diadema? Falam muito bem de São Caetano também, né? Em breve, irei lá em São Caetano do Sul filmar essa cidade pequenininha, mas que tem uma indústria e uma fábrica muito importante, que é a fábrica da GM, a General Motors. E no vídeo anterior a esse, eu contei a história da minha primeira entrevista de emprego, né? Que foi na Pirelli. Eu estava me candidatando a uma vaga de estagiário porque eu cursava técnico em mecânica na Escola Técnica Federal de São Paulo. E aí eu tive que vir aqui até Santo André. Mas eu não tinha carro, né? Porque eu não tinha nem 18 anos. Então como é que eu fiz para chegar até Santo André? Bom, eu peguei um ônibus lá no Parque Dom Pedro. Para chegar no Parque Dom Pedro, eu fui de metrô, da minha casa, que eu morava lá na região da Vergueiro, metrô Vergueiro, fui até o Parque Dom Pedro e de lá eu peguei um ônibus. E eu achei muito interessante porque na volta, depois que eu saí da entrevista, o rapaz falou assim, para onde você vai, né? Eu falei, eu vou para Paulista, para a região da Paulista, né? Aí ele falou assim, pega um fretado aqui da Pirelli. Então foi muito chique, né? Fui lá fazer uma entrevista de emprego e voltei num ônibus super confortável que me deixou na Avenida Paulista, bem pertinho da minha casa. É uma pena que eu não tenha passado nesse estágio. Talvez a minha vida tivesse sido totalmente diferente se eu tivesse passado nesse estágio e provavelmente eu não estaria aqui gravando vídeos para o canal Papo no Volante. Então não há arrependimentos. A vida nos leva para onde a gente tem que ser levado, né? Não é mesmo? E só complementando,
A gente vive um momento tão difícil de nossas vidas, né? Uma pandemia que deu uma chacoalhada no mundo, atrapalhou os planos e os sonhos de muita gente. Mas o que a gente tem que fazer, que eu sempre falo, é que a gente tem que controlar o controlável. A gente não consegue controlar uma pandemia, mas a gente consegue controlar o que a gente vai fazer com o nosso tempo, como a gente vai ocupar o nosso dia a dia, como a gente vai ocupar a nossa mente, pensando em coisas positivas, coisas produtivas. Vamos aproveitar esse momento. Esse momento é um momento de grande reflexão, avaliar se realmente a gente está na trajetória certa, ou até mesmo tentar projetos diferentes. Como, por exemplo, eu fiz esse canal aqui, que nasceu em abril de 2020, quando todo mundo ainda estava muito assustado com o começo da pandemia. E olha que belo colégio, que belo prédio. Parece até uma construção militar, né? Essas linhas retas, sóbrias, imponentes, né, da fachada. Esse foi o primeiro ginásio de Santo André, construído pelo governo do estado e inaugurado em 1962, pelo governador Carvalho Pinto. É esquisito falar ginásio, né? Quem é mais experiente sabe que ginásio é um jeito de se referir a determinadas séries ou anos do currículo escolar. Mas hoje em dia, a gente não usa muito mais esse termo ginásio, né? Hoje em dia é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e depois a pessoa vai para a faculdade, né? E a gente está chegando bem pertinho da prefeitura. É só eu virar aqui a próxima direita e a gente vai conseguir ver o prédio da prefeitura e a estátua do famoso João Ramalho. E quem é o prefeito de Santo André? Atualmente, agora em 2021, o prefeito se chama Paulo Serra e ele é do partido PSDB. E quem era do PSDB? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que infelizmente faleceu na manhã deste domingo. Ele faleceu aos 41 anos e ele lutava contra um câncer no sistema digestivo. A cidade de São Paulo, nesta ocasião, estava em luto. À esquerda, estamos passando por um clube. É o 1º de Maio. Um clube super tradicional, fundado em 1913. Olha só à direita aí, a estátua de João Ramalho. Infelizmente eu não consegui estacionar para te mostrar em mais detalhes. Mas você já sabe muito da história de João Ramalho já, né? Já é o suficiente, né? E esse parque aí é o Parque Quarto Centenário. Foi inaugurado em comemoração aos 400 anos da cidade. Olha aí uma escultura de Tomi Otaki. Adoro, né? Tomi Otaki. A artista plástica japonesa que fez importantes esculturas que estão presentes na Avenida 23 de Maio, na Avenida Paulista, no aeroporto de Guarulhos. E o filho dela também, né? O Rui Otaki fez prédios belíssimos. O que me chamou a atenção falando de prédio é esse prédio marronzinho aí à direita da Receita Federal. Que prédiozinho interessante, gostei dele. Parece aqueles prédios de cidades europeias. Quem já me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu adoro prédios, né? A arquitetura dos prédios podem ser prédios modernos ou prédios mais antigos. Também gosto de carros antigos, né? Já tive 2 Fuscas. O primeiro era meio judiado, um branquinho. O segundo, que era um marronzinho claro, ele era todo originalzinho. Mas não ficou muito tempo comigo não, porque o vizinho, que era colecionador de carros mesmo, queria comprar de qualquer jeito, até que um dia ele fez uma oferta irrecusável. E eu tô falando de Fusca porque eu vi esse Fusca aí bem bonitinho também. Olha só. É um lazer, né? Pega um domingo, sai pra andar de Fusca. Muito bom.
Falei que tinha a prefeitura à direita, mas na verdade tem os 3 poderes aí. Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Tem também uma biblioteca, salão de exposições, teatro, auditório municipal. E me parece que estão usando o estacionamento para fazer a vacinação contra a Covid-19 naquele sistema de drive-thru. Bom, estamos chegando aí no final do nosso vídeo. Vou fazer o retorno aqui para pegar novamente aquela rua que me leva lá para aquela praça que eu gostei, a Praça Presidente Kennedy, onde tinha os pássaros que a gente passou no começo do vídeo. Estou fazendo esse caminho porque eu quero pegar agora umas avenidas que vão me levar novamente para a rodovia Anchieta e de lá eu vou voltar para minha casa. Então, nesse momento, eu queria aproveitar para fazer aquela nossa brincadeira. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você ouviu a narração, se você gostou, escreve aqui nos comentários a seguinte frase: também gosto de comida mexicana. Ou então, se você não gostar, escreve: infelizmente não gosto de comida mexicana. Agora que eu estou fazendo a narração, agora no vídeo aqui são 17 horas e 5 minutos, ok. Mas a hora que eu tô narrando agora, 12:20. E eu tô com uma fome de comer comida mexicana. Eu já falei pra você, eu faço esses passeios, aí me dá uma fome, porque eu vejo esses lugares gostosos, que nem quando eu fui lá pra Moca, tive que comer aquele pão de calabresa, lá em Higienópolis, aquele croissant gostoso. E aqui em Santo André não tem um prato típico de Santo André, mas eu passei por 2 restaurantes mexicanos, então temos que comer mexicano hoje. Vamos ver se a patroa já está providenciando o nosso almoço mexicano. Ô Gil, pediu um mexicano? Ainda não. Você vai pedir? Pô, Então tá bom. por quê? Tchau, Tutu! Beleza, tá tudo dominado, teremos almoço mexicano hoje. Agora aqui não tem mais segredo. Estou pegando essa avenida e vou dirigir até a rodovia Anchieta. E quando eu estiver chegando na Anchieta, eu encerro o vídeo. Só que antes de encerrar, queria dar alguns recados rápidos. O primeiro é que se você chegou no canal agora, se você caiu de paraquedas aqui e está ouvindo uma pessoa narrar um caminho na cidade de Santo André, saiba que eu faço isso toda semana. Então, que tal você se inscrever no canal para você poder passear virtualmente e conhecer novos lugares sem sair de casa e sem gastar nada? Enquanto a pandemia não permite que a gente viaje, né? Pelo menos aí você viaja virtualmente. Então, o primeiro recado, inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo recado, você viu que na abertura do vídeo de hoje, eu coloquei o vídeo de um fã do canal, do Ronan, que é lá de Belo Horizonte. Então, se você também quiser fazer a abertura do vídeo falando bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo no Volante, uma frase bem fácil, é só você gravar no seu celular, pode me mandar via Instagram mesmo. O meu perfil eu já mostrei, mas eu vou colocar de novo aqui, é o Papo no Volante. Terceiro recado, eu queria fazer um super agradecimento aos apoiadores do canal. São as pessoas que se tornaram membro do canal e elas apoiam financeiramente o canal. Como que funciona isso? É tudo gerenciado pelo YouTube. Você clica no botão Seja Membro e aí o YouTube vai te perguntar: você quer ser o quê? Um carona ou um copiloto? Aí você escolhe, a diferença basicamente é quanto você está disposto a gastar mensalmente. E além disso, eu sempre falo o nome dos copilotos aqui no canal. Então isso é um jeito de você ajudar o canal, mas é um jeito também de você fazer parte da história. E só um parênteses, olha que cena bonita, o solzinho lá no fundo. Daqui a pouco a gente vai ver ele de novo. Olha, que entardecer bonito aqui no ABC, hein?
Então, sendo um apoiador do canal, daqui a 10 anos, quando as pessoas quiserem saber, nossa, como que era Santo André no ano de 2021? Elas vão poder entrar aqui no YouTube e o seu nome vai estar lá e a gente entra junto para a história, né? Construindo aí todo um acervo cultural, tanto de São Paulo quanto de outras regiões. E o último recado é aquele básico, né? Que eu deveria ter falado lá no começo, mas eu nem preciso falar porque vocês sempre dão o like nos vídeos, mas é importante que vocês deem o like, que vocês façam comentários, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está sendo relevante para vocês e que ele deve ser mostrado para cada vez mais gente. É isso que faz um canal crescer. O engajamento que vocês têm, os likes, o compartilhamento. Compartilhe esse vídeo também para aquele seu amigo que mora em Santo André, que já morou em Santo André. Tem muita gente que assiste o canal Papo no Volante porque está morando fora do Brasil e sente muita saudade, quer rever os lugares. Infelizmente eu não consegui dar uma volta por todas as ruas de Santo André, não conseguiria fazer isso nunca, mas pelo menos alguns pontos principais você teve a oportunidade de ver. E lembrando que Santo André é muito mais do que isso. Então, se você mora em Santo André, se você tem alguma curiosidade de alguns dos lugares que eu passei, adiciona também nos comentários essa informação, agrega valor aqui para toda a comunidade de volanters. Santo André não é só essa cidade, tem também a vila de Paranapiacaba. E fica o meu compromisso de voltar para Santo André, mas para fazer um vídeo especificamente da vila de Paranapiacaba, que é um lugar que eu gosto bastante. E agora estou na Avenida Lions novamente. Esta é a mesma avenida que eu peguei na hora que eu cheguei em Santo André. Estou voltando para casa, indo embora de Santo André, pelo mesmo lugar que eu cheguei. E uma outra coisa que eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários é qual outra cidade aqui do ABC ou em torno de São Paulo você gostaria de ver. Pode ser São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco, Guarulhos. Quer ver de novo Barueri ou Jandira, mas tem que ser cidades aqui da região, porque por causa da pandemia eu não estou viajando tão longe ainda. E em breve o canal terá uma grande novidade, que quem assistiu ao vídeo do Japão já sabe o que está para acontecer. Então agora, meu muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Um abraço especial para os meus copilotos Tatsuya, Sérgio, Wendel, Alice, Arlindo, Marcelo, Alexandre, Hermes, Luiz Carneiro, Sidney, Luiz Felipe, Carlo, Henrique, Luiz Concordias, Edson, Leandro, Matt e Juliana. O Matt fiquei sabendo essa semana. Ele é da Nova Zelândia. Quanta honra ter um volanter lá da Nova Zelândia. E o meu abraço também para todos os caronas que estão listados aqui. Vocês todos fazem o canal crescer cada vez mais rápido. Fico por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.